Olha, saúde, beleza, preocupação com a estética. O Brasil é um dos campeões no mundo no número de procedimentos cirúrgicos na área de cirurgia plástica. Mas é preciso alguns cuidados e a gente sabe bem disso. Por isso nós vamos conversar com o Dr. Ícaro Samuel, que é cirurgião plástico e pode nos trazer essas orientações. Dr. Ícaro, obrigada por estar aqui no Orla TV. Muito obrigado. A gente obrigado. começa falando sobre essa discussão que move o país todo e aí preocupa as mulheres especialmente, envolvendo o Dr. Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, e um último procedimento feito com a morte, que teria ocasionado a morte de uma mulher. O senhor hoje, ao receber uma paciente no seu consultório, qual é o primeiro alerta que o senhor dá ou a conversa que se estabelece com a paciente para uma cirurgia plástica? Eu acho que, Jo, a ideia para levar ao público em geral é nós alertarmos a quantidade de profissionais que não estão credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que é o caso do Denis. E estão fazendo procedimentos estéticos. Isso, então, que a gente tem a ideia que teremos que passar, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está empenhada nisso, junto com o Conselho Federal de Medicina, é a educação do nosso paciente. Ele tem que ter uma ideia de que ele precisa buscar credenciais, precisa buscar a referência desse paciente para ver que o procedimento dele é a vida dele. Então faz parte um histórico desse médico para ver se ele tem todo o know-how, a expertise, as credenciais para fazer um procedimento, por minimamente invasivo que seja, exemplo, um botox, até uma cirurgia um pouco mais elaborada. Esse procedimento, inclusive, que ocorreu, não era um procedimento para ser feito em apartamentos, não era para ser feito em um ambiente que não era apropriado. Então, tudo isso é avaliado, não só o profissional, e isso é bom enfatizar, como o local onde está sendo realizado tal procedimento, né? Vamos falar por partes aí desses procedimentos. No caso do local para se fazer uma cirurgia plástica, é necessário, por exemplo, ter na retaguarda uma UTI ou não? Há alguns casos que o ambiente cirúrgico normal, com os profissionais ali, anestesista, o instrumentador, o cirurgião, são suficientes. O respaldo necessário, primeiro, é ser a fiscalização de todos os órgãos que fiscalizam os locais necessários para qualquer procedimento. Portanto, qualquer hospital é fiscalizado. Então, o hospital, se tem ou não tem UTI, ele não tendo, ele tem o respaldo de outra UTI, que pode não necessariamente estar no mesmo espaço físico, mas ele tem o respaldo dessa UTI. Então, ele tem um leito vago necessário. O que se relaciona, então, isso? É que quando é feito em ambientes hospitalares, com certeza tem todo o respaldo, inclusive de uma UTI. Talvez não esteja no mesmo espaço físico, por outro lado, pode ter alicerçado em outro lugar, né? Então, tem que ter nossos procedimentos. Eu falo isso sempre quando uma paciente vem me procura e quer saber do fulano de tal, do ciclano de tal. Eu costumo dizer a mesma coisa. Olha, eu não posso criticar colega, não posso falar de ninguém. Eu enfatizo o meu trabalho. Nosso trabalho é foco sempre na segurança. Essa paciente só vai para a cirurgia se tudo estiver organizado. E principalmente o aspecto também emocional e físico. Ela tem que ter uma avaliação dos exames pré-operatórios com a cardiologista, exames clínicos. Ela tem que ter uma avaliação psicológica de toda a situação. A família toda dando o suporte e sabendo do procedimento. 100% das vezes eu chamo o marido, chamo a irmã, chamo mãe, para dar uma orientação do que vai acontecer, tintim por tintim, para essa paciente já ir bem tranquilo. Só opero em hospitais que tenham credenciamento, que tenham todo o suporte necessário, com uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que a equipe multidisciplinar é o respaldo nosso. O que quer dizer isso? Não adianta ser eu um melhor cirurgião plástico se eu não tenho quem
faça um curativo bem feito, que faça uma drenagem bem feita, que dê um assessoramento no pós-operatório para esse paciente. É necessário tudo isso. Esse pós-operatório é fundamental para o sucesso dessa cirurgia. E eu quero lhe perguntar agora dos dois procedimentos mais comuns, e eu tenho certeza que aqui no Tocantins também são os mais procurados: lipoaspiração, prótese de silicone, prótese de mama. Falando em prótese, a gente pensa no produto, de onde ele vem, que condições, ainda tem aquela preocupação sobre o tempo de permanência da prótese no corpo, se é preciso trocar. Como é que hoje o senhor escolhe, por exemplo, quais materiais vão ser usados? Ou a paciente pode dar algum palpite nisso? Não, vai muito do uso do material que o médico está acostumado. Ou seja, tem várias empresas no mercado, eu obviamente seleciono as melhores, e hoje eu só trabalho com uma marca que, enfim, ela me dá toda a assessoria, é uma marca bem credenciada, uma marca melhor do país, e com certeza ela dá uma garantia de vitalícia no procedimento, na prótese. Isso é importante. Não há mais necessidade de troca. Então, nessa especificidade de prótese, não. Existem outras marcas que podem ter, não, essa garantia, essa é 10 anos, essa é vitalícia. Isso é dependente da marca. O que é importante disso tudo? Se você for num cirurgião plástico de renome, num cirurgião plástico que enfatiza o bem-estar, a saúde, a segurança desse paciente, eu tenho certeza que esse cirurgião plástico não irá utilizar materiais de baixa qualidade. Quando que a gente deve se preocupar? Quando a gente avalia o valor da cirurgia. Então aí tu já começa a ter algumas alterações. Se uma cirurgia custa X e você consegue a mesma cirurgia por 1/10 desse X, obviamente essa prótese provavelmente não tem garantia, essa prótese não é de boa qualidade, esse cirurgião provavelmente talvez nem seja credenciado pela cirurgia plástica. Então um aspecto muito importante é o preço. O preço tem que ser, se você está comprando um produto bom ou fazendo uma cirurgia num ambiente hospitalar, é um pouco mais caro, é um valor correspondente à situação. Aviso, preocupe-se também com essa questão de preço. Se você vai para uma cirurgia, prepare-se. A questão não é, eu quero mais barato nem sempre é o melhor. Agora, esses procedimentos devem ser feitos quando se estabelece uma relação de confiança paciente-médico. Mas também, como qualquer outra prestação de serviço, é importante você fazer um levantamento sobre os procedimentos anteriores, de repente feitos por aquele profissional, como uma garantia, ou o senhor acha que isso não é necessário? Eu acho que assim, são vários fatores que a gente leva em conta. Então, para o público leigo, para você que está nos assistindo e tem um familiar querendo procurar uma cirurgia plástica para o seu bem-estar, o primeiro aspecto de tudo é a segurança. Então, esse paciente tem que ir num local onde o médico é referenciado, o médico é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é fácil, entra no site e avalia se ele é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Após uma consulta médica com esse médico, você vai saber as pacientes que ele operou. Isso é fácil também. Então, normalmente, uma paciente vai falando para a outra no próprio boca a boca. Olha, aconteceu isso, está tudo bem. Então, isso já é uma referência. Avalia onde esse médico opera. Isso também já é uma segunda referência. Vá no local do hospital, vá verificar as condições, verifique a própria clínica do médico. Isso tudo são fatores que são muito relevantes, né? Então, isso já vai verificando o perfil de toda a tua condição de segurança. A cirurgia, não existe milagres. Se alguém está te prometendo milagres, duvide, isso também não existe. A situação tem que ser real, tem que ser saudável e principalmente tem que ser baseado na técnica cirúrgica. Se ele está te prometendo entrar numa máquina e sair a Barbie perfeita, desconfie, também não é por aí. Não é possível assim. Agora, doutor Ícaro, há uma tendência das mulheres de quererem fazer vários procedimentos no mesmo momento cirúrgico. Por exemplo, faz uma lipoescultura, e eu não sou profissional da área, e fazem a mamoplastia. O senhor acha que é adequado? Não é um risco, um tempo de anestesia mais prolongado?
Essa pergunta é uma pergunta recorrente no meu consultório e eu sempre oriento da seguinte maneira: como que eu avalio se eu opero uma cirurgia ou mais cirurgias? Eu me baseio, o meu conceito de avaliação é baseado no tempo cirúrgico. Hoje, eu não passo de 4 a 5 horas operando. Então, baseado neste fato, eu digo, olha, a sua mama eu vou ter que desmanchar ela e montar novamente, já são 3 horas de cirurgia. Mais uma lipoaspiração, que se eu, teoricamente 2 horas e meia, já passa o meu período, eu já não posso fazer. Então, isso ela entende que é baseado na segurança. Uma paciente magra, que é uma lipoescultura que eu vou fazer 1 hora e meia, mais uma prótese de mama que eu demoro 45 minutos para uma prótese de mama, é possível então fazer uma região de lipoescultura, contorno corporal com prótese de mama. Então, não existe uma fórmula mágica, dizer assim, eu não faço mama e não faço abdômen junto, ou eu só faço lipo. Não, é baseado no tempo cirúrgico e no perfil da paciente, no aspecto corpóreo dela, na quantidade de acima do peso que ela está, na gordura localizada que vai precisar lipoaspirar. Então, é baseado no tempo cirúrgico que é feito. Existem situações que as pessoas aumentam a quantidade de cirurgias, ou seja, fazem desde uma ninfoplastia, que é a plástica da região da pelve com os pequenos lábios, até existe a possibilidade, talvez depende, mas o que é baseado, quando começa a se acrescentar procedimentos, o risco é maior, aumenta, né? Baseado no tempo cirúrgico. Agora, eu tenho mais uma questão para o senhor com relação a esse procedimento que nós mencionamos no início dessa conversa, da paciente que morreu depois da cirurgia do Dr. Bumbum. Um dos produtos usados, uma substância usada que tem um nome grandão, polimetilmetacrilato, há alguma restrição nesse tipo de produto? Essa substância a gente chama mais no diminutivo PMMA. Né? Então, é a sigla dele. É uma substância que é utilizada em alguns casos específicos, principalmente em pacientes que fazem uso de antirretrovirais, pacientes que têm em tratamento para AIDS. Essa substância, inclusive, é fornecida pelo SUS para um preenchimento, porque esse paciente tem uma sequela dessa medicação que faz uma lipodistrofia, principalmente em região de face. Então, a gente, como se fosse até um procedimento estético, mas é mais reparador. É só para esse tipo de paciente. O que acontece na público geral? É que é um produto mais barato e aí a gente sabe que alguns profissionais oferecem esse produto como se fosse o substituto. O que hoje a gente usa? Existem vários biosintéticos que a gente utiliza para preenchimento, mas o principal, e é o recomendável pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é o ácido hialurônico. Existem várias marcas, mas o produto em si não é o polimetil, é o ácido hialurônico, que é o quê? É uma substância que o próprio organismo considera. A gente tem esse ácido hialurônico nosso, endógeno no corpo, então o organismo absorve aquilo e entende como se fosse até do nosso corpo. Tanto que o detalhe dele, em 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, depende da situação, ele reabsorve. Então, essa substância, ácido hialurônico, é permitida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e é permitida para colocar. É essa substância, só que ela é um pouco mais cara, por ser bioidêntica ao nosso organismo e faz com que não haja rejeição, não haja nenhum problema mais grave, né? Esse PMMA é pontual para esse outro tipo de paciente. No uso geral, estético não é utilizado. Agora sim, a última pergunta que eu vou fazer para o senhor. Nós vivemos num estado muito quente. O procedimento na face os procedimentos na face não são dos mais procurados. Mas para um estado quente, eles podem ser feitos do mesmo jeito? Alguma recomendação maior no pós-operatório? Ou não há nenhuma relação entre clima e recuperação adequada de uma plástica no rosto? Existe sim. A relação do clima também envolve a questão até de corpo, né? A questão da cirurgia plástica corporal. O que a gente recomenda? A exposição do sol pode fazer com que a cicatriz fique mais evidente. Existe uma proliferação da melanina e faz com que ela fique mais evidente. A gente evita, né, a exposição do sol.
Porque no nosso estado, especificamente, talvez a gente não faça tantos procedimentos, talvez nem seja pelo sol, eu vejo como uma característica, principalmente de Palmas, por ser uma cidade nova, então a gente tem um público em geral mais novo. Eu, no Rio de Janeiro, fazia muito mais ritidoplastia, os lifting facial. E o Rio de Janeiro, um país tropical, uma cidade tropical, que tem praias, e a gente fazia, né, cirurgia de face. Ou seja, não é apenas a questão de temperatura, é a questão localização e o teu público. Cuidados, sempre esses principal, proteção solar, o uso de protetores solar, especificar que essa paciente precisa esse resguardo. O pós-operatório é muito importante. A gente tem que saber e orientar essa paciente de que você tem que se organizar para de 15 a 30 dias, até 45 dias no pós-operatório. Então não é só o ato cirúrgico e no dia seguinte eu estou numa festa. Não. Dependendo da cirurgia, você em 7 dias pode até estar numa festa, mas com todos os resguardos, todas as orientações, e isso a gente leva muito a sério. Quem opera e tem o sentimento de fazer o bem para essa paciente, ele se preocupa muito com esse pós-operatório, porque a paciente às vezes banaliza e a gente tem que alertar, não é levando a sério. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu tenho 2 enfermeiras, uma delas vai na casa do paciente, fazendo o serviço de home care, porque ela é o meu olho dentro. Às vezes ela não tem a noção, às vezes é muito cheia de criança, ela tem que estar dando conta até isso interfere no resultado cirúrgico. Obrigada, doutor Ícaro, por esse bate-papo, essa conversa cheia de orientações. O Orla TV quer fazer isso, ajudar você a entender os temas, a discutir, a pensar sobre aquele assunto e principalmente a também aprender um pouco mais, como a gente aprende numa conversa como essa com o doutor Ícaro Samuel, cirurgião plástico aqui da capital. Obrigada.